Você vai ouvir agora o programa Falando de Vida, uma palavra amiga com o pastor Paulo Roberto. Falando de vida e não de morte, tratando da paz e não da guerra. Programa Falando de Vida, um programa produzido pela Igreja Nova Vida. Fique ligado, Deus tem bênção pra você. Se te interessa a vida eterna, se teu coração quer viver. Gente, muito boa tarde. É o programa Falando de Vida, chegando mais uma vez até você, através das ondas amigas da Itapuí FM. Uma boa tarde a todos os nossos ouvintes, você que nos acompanha. A audiência tem sido assim gratificante, nós louvamos a Deus e eu agradeço a você que está conosco todas as tardes, amigo ouvinte, você que nos dá essa oportunidade de compartilhar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, aquilo que vem das Escrituras Sagradas. Nós louvamos a Deus pela sua vida, pelo seu carinho. Você que nos acompanha pelo aplicativo de longe, de várias partes do Brasil, de vários estados, até de fora do país, nós louvamos a Deus pela sua vida e desejamos que você tenha uma tarde abençoada, que as consolações do Senhor venham sobre a sua vida, o Consolador, o Espírito Santo. Olha, querido, é muito importante você entender isso. Até então nós vemos que na palavra de Deus o homem se reportava a um Deus dos céus, a um Deus distante, né? Até que um dia Deus falou: olha, Moisés, diga ao meu povo que eu quero habitar no meio deles, e manda que eles construam um tabernáculo. Foi a primeira igreja, né? E aí Deus mandou construir e orientou tudo direitinho, está aí na palavra de Deus, e o povo construiu o primeiro tabernáculo, a primeira igreja, a primeira casa de Deus. Ele quis morar no nosso meio. Você está entendendo como é que foi isso? Deus era conhecido como um Deus distante, um Deus dos céus, e ele então resolve colocar a sua casa, ter uma casa junto às nossas casas, né? O povo de Israel ali então construiu o tabernáculo que ficava num lugar estratégico, onde de todas as tribos e todas as tendas pudessem ver e ter acesso. Então o homem começou a ver um Deus querendo se fazer presente, e ali uma relação de comunhão. E hoje nós temos a igreja, a casa do Senhor. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, o véu do templo se rasgou de alto a baixo e nós tivemos acesso direto ao Pai em nome de Jesus. Então foram processos que Deus veio tratando, trabalhando no coração do homem, ensinando o homem a viver e a conviver com Ele. E hoje em dia eu creio que isso deva ser motivo de uma profunda reflexão para nós, por nós, porque a casa de Deus é um lugar muito especial. Não para nós, não por ser o termo denominação, por essa ou por aquela, não. Não é pela bandeira da nossa igreja ou qualquer assim, não. É porque a casa de Deus, em todos os lugares, sob qualquer placa de denominação, ali é onde se prega o Evangelho de Jesus Cristo, ali é a casa do Pai, um lugar onde Ele estabeleceu, disse: a minha casa será chamada casa de oração. E o homem precisa viver uma vida de oração, uma vida de comunhão, uma vida de relacionamento com Deus. Não dá para viver sozinho, meu amigo. Não dá para viver uma carreira solo. Não dá. Você precisa fazer parte do corpo. Você precisa estar inserido no corpo. Às vezes, muitas coisas acontecem na caminhada e as pessoas se afastam do corpo de Cristo, se afastam da igreja, se desvinculam do corpo. Isso dentro da nossa cabeça parece uma coisa assim que se justifica e temos os nossos argumentos. Não me afastei de Deus, eu estou aqui, mas eu não estou lá. Olha, só que aquele é o corpo de Cristo.
e eu preciso estar lá, não é? Então, pense bem, o corpo do ser humano pode viver sem um dedo, sem uma mão, sem uma perna, mas uma perna, um dedo, uma mão não vive sem um corpo. Nós somos membros, nós não somos corpo. Nós não somos completos, não. Nós sabemos que Jesus disse na sua palavra que nós somos membros do seu corpo, do qual ele é a cabeça. Ele é o mentor, ele é aquele que dirige, é aquele que comanda, é aquele de quem parte todas as ordenanças e de toda a orientação. O corpo é falho, sim, o corpo é cheio de imperfeição. Não é assim? O nosso corpo também não é cheio de deficiências, de insuficiências, de enfermidades e problemas e coisas que a gente lida e tem que tratar do corpo. Nós temos essa realidade. Assim também, meus amados, a igreja, ela sofre porque ela é feita de seres humanos, pessoas falhas, pessoas deficientes. E não é maldade, nem sempre é uma maldade, mas é a nossa forma de ser, de pensar, a nossa forma, os nossos conceitos. Nós temos muita dificuldade de nos libertarmos dos nossos conceitos, dos nossos achismos, da nossa forma de pensar, da nossa forma de entender, e aí nós queremos, formamos dentro de nós a nossa própria religião, nossa própria denominação, e eu acho que é assim, não encontro um lugar do jeito que eu penso, que eu entendo. Querido, nós temos que nos render a Jesus Cristo. Você vai encontrar um lugar aonde você vai se ajustar ao corpo, seja nesta igreja, naquela igreja, na outra igreja, mas você vai encontrar uma igreja aonde você vai se ajustar. Eu não encontro. Então, olha, o problema para conectar, o problema não está em nenhuma delas. O problema está, perdoe-me, em você, em mim, em nós, que às vezes não aceitamos as coisas como são. Nós temos que entender que tudo tem ordem, tudo tem liderança, tudo tem uma forma de gestão. Não é que seja perfeita, essa não é perfeita, aquela não é perfeita. Cada um é de uma forma, cada um tem a sua identidade, cada igreja tem a sua identidade, tem o seu perfil, não é? E essas diferenças não comprometem, não é? Geralmente essas diferenças não comprometem a doutrina bíblica, não é? Podemos ter costumes e hábitos diferentes, mas nem sempre essas coisas comprometem a doutrina, né? Maior, a espinha dorsal é a palavra de Deus, e cada um então vai se ajustar aonde você encontra, onde você consegue ali. Mas é importante, isso também é um sinal da nossa parte de rendição a Jesus, de entrega a Jesus, porque nós não podemos ficar resistindo, lutando com essas coisas aqui na terra e não reconhecendo o seu senhorio, porque nós vimos e temos lido nessa semana o Salmo de número 24, que Deus criou todas as coisas, Ele é o Senhor de toda a terra e de tudo que nela contém. E todas as pessoas e todos que nela existem pertencem ao Senhor. Então, queridos, olha, independentemente daquilo que você entende, que você pensa, o que você sabe, que seja, olha, isso não importa, cada um responde pelos seus atos, cada um vai responder diante de Deus. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Cada um vai responder, porque muitas vezes nós nos afastamos, não nos permitimos nos ligar e viver aquilo que temos que viver, porque nós estamos querendo julgar a causa de outros, e não nos compete, não nos foi atribuído isso. A vida de cada um é cada um que vai prestar conta. Você tem que saber da sua verdade.
Você tem que saber daquilo que você é, daquilo que você faz. Não importa se alguém não faça, se não faz como você acha que deveria ser feito, se não vive da forma como você acha que deve viver, mas isso é problema de cada um. Faça você, construa você a sua vida. Não transforme isso numa resistência, um campo de batalha, um algo para ficar no coração. Não, vamos voltar, não é? Como diz lá no Salmo 24, conservar puro o nosso coração, esvaziando o nosso coração de todo dolo, esvaziando o nosso coração de todas essas coisas que não ajudam, que não acrescentam nada, né? Então, nosso momento aqui é esse, né? Uma palavra amiga, de fé e de esperança. Nós estamos aqui todas as tardes, abrindo esse espaço, trazendo uma palavra, trazendo um conselho, tentando levar até você, né, uma palavra que você reflita e pense o quanto é importante você se voltar para Deus, de você pular esses obstáculos que você enxerga, que você vê. Deixa eu também te dizer uma coisa: às vezes você nunca teve uma experiência com Deus, você nunca teve uma experiência na igreja. Olha, eu não nasci em berço evangélico, eu tinha uma ideia até o dia que a minha necessidade me fez pular as barreiras, saltar, não olhar para as coisas humanas e adentrar as portas da casa de Deus em busca de um auxílio, de uma ajuda de Deus, de um socorro de Deus. Às vezes precisamos passar por situações para que a gente não olhe para isso, para que a gente não tenha isso como obstáculos e passamos por cima disso tudo e entramos. Aí eu entrei na presença de Deus, aí tive o meu momento com Deus e de repente, quando eu comecei a me sentir curado, tratado, ministrado pelo Senhor, eu percebi que aqueles obstáculos que eu tinha no meu coração, primeiro, muita coisa as pessoas falavam e eu não tinha a noção. Muita gente fala do que não sabe, muita gente fala o que não entende, muita gente fala do que está no seu coração e muita gente segue ou se guia ou se comporta conforme o que as pessoas falam. E o que é que acontece? Isso acaba obstruindo seu caminho, sua felicidade, um momento novo na sua vida, sabe? Falar mal é um negócio hoje muito comum, né? Então, fala-se mal de tudo. Não é só de igreja, não é só de pastor, não é só de crente. E olha, e a gente precisa conhecer melhor as coisas. Dê uma oportunidade a você mesmo. Dê uma oportunidade a você mesmo, porque foi isso que aconteceu comigo. Eu dei uma oportunidade para mim mesmo e de repente aquele meu preconceito, né? Eu tinha, não sabia, mas eu tinha um preconceito. De repente aquilo tudo começou a cair por terra, porque quando eu me encontro com Deus, aí eu entendo, eu começo a olhar por dentro, de dentro, é um olhar de dentro. Esse olhar que você tem de fora da igreja, esse olhar que você tem de fora das pessoas, olha, muitas vezes é uma coisa muito equivocada. Dê uma oportunidade para você. Olha, se as igrejas não tivessem tantas pessoas hoje, é porque, olha, não seria bom. Se tem tanta gente é porque há algo de bom está acontecendo na vida das pessoas. Se há tanta gente nas igrejas, se há tantas igrejas, é porque tem algo de bom, não é verdade? Pense nisso. E você, que um dia também já teve isso e de repente você passou por alguma coisa, porque é isso que acontece. Alguma coisa se passa para que isso venha ferir seu coração. Essas são as astúcias que o inimigo das nossas almas usa para que a gente acabe desistindo, nos afastando,
nós vamos esfriando na fé, nós vamos esmorecendo, nós vamos perdendo o gosto, perdendo o prazer. Por quê? Não é porque as coisas se tornam ruins. Nós é que começamos a perder o paladar, nós é que passamos a perder a sensibilidade, nós é que começamos a perder assim aquele fervor, aquela fé. E isso, querido, acontece com todo mundo. Um dia alguém acorda assim, um dia todo mundo acorda assim, mas quando nós reconhecemos que isso é um sinal ruim, então nós reagimos. Quando nós percebemos que esta não é uma coisa boa para nós, então nós reagimos. Mas se a pessoa não reagir, é isso que acontece. Ela se afasta e fica olhando de fora, não é? Para dentro, e fica assim: olha, um dia eu estava lá, mas eu estou aqui porque fizeram isso comigo. Não fizeram, querido. Perdoe, guarde o seu coração, libere a sua alma para o novo de Deus, libere a sua vida para o Senhor operar coisas grandes e firmes. Olha, eu estava aqui lendo a palavra de Deus. É como eu digo, né? A gente vem com um texto, mas aqui é sempre o que eu digo, é uma conversa, é um papo, né? Com o pastor Paulo, uma palavra amiga, uma palavra que sempre procura trazer fé e esperança para você. Mas o que eu estava lendo, lembra aquela passagem daquela mulher que estava enferma e ela foi curada daquele fluxo de sangue? Então, como é que começou aquilo? Ora, a palavra de Deus diz que ela era uma mulher que tinha 12 anos, que vinha sofrendo. Você conhece isso, você sabe, muitos sabem. E se você não sabe, esta mulher sofria 12 anos de uma hemorragia, de um fluxo de sangue muito grande, e já havia padecido nas mãos de vários médicos, gasto todo o seu dinheiro procurando resultados para isso, né, naquela época. E, no entanto, nada aconteceu. Mas ela estava num determinado lugar. Ela tinha ouvido falar da fama de Jesus, ouviu notícias, ouviu falar das coisas que ele fazia. E o que aconteceu? Ela dizia no seu coração. Eu gosto desse texto da palavra, que diz assim, que ela disse no seu coração, né? Ela pensou, ela disse para si mesma: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Eu quero te dizer que nós estamos lendo que, ao olhar para esse texto, nós temos a oportunidade de vislumbrar o nascimento da fé. Nós temos a oportunidade de ver como acontece. A palavra de Deus nos dá um raio-x e nos traz assim um texto que nos faz ver assim como um raio-x, ver o que se passa no coração de alguém que até aquele certo momento estava sofrendo, sem esperança, e de repente entra uma luz no seu coração. Ela ouviu falar de Jesus e ela tinha uma necessidade. Então ela correlaciona a sua necessidade de vida com aquele de quem ela ouvira falar, que tinha poder e que fazia milagres. Então ela disse no seu coração. Gente, é tão maravilhoso. Olha, você tem ouvido falar muitas coisas ruins, mas você tem ouvido falar coisas boas. Você tem ouvido pessoas falarem do quanto Deus é bom. Você tem ouvido pessoas falarem do quanto Deus é maravilhoso, Deus tem feito bem. O que você ouve falar de ruim é o homem. As coisas boas é Deus, porque o homem não tem bondade alguma se Deus não operar na sua vida. Então, a palavra de Deus diz que ela simplesmente disse: se eu apenas tocar nas suas vestes, ficarei curada. Naquele momento, ela esqueceu tudo. Naquele momento, ela se esvaziou de tudo. Naquele momento, nada importou para ela, senão duas coisas: saber que havia um que podia curar, mudar, transformar, operar na sua vida. Ela sabia
ela ouviu falar sobre isso, e a segunda coisa que estava ali forte na sua vida é que ela cria que se pelo menos tocasse nas suas vestes, ela ficaria curada. Ela creu que poderia ser curada. Ela creu que a sua vida poderia ser transformada. Ela creu que a sua vida poderia mudar. Ela creu que aquele momento poderia ser um momento de divisor de águas, de uma mulher enferma, doente. 12 anos se encerrariam ali. Começaria uma nova etapa, uma nova época, uma nova contagem de um novo tempo na vida dela. É isto que eu quero que você receba de Deus nessa tarde. Uma palavra de fé e de esperança que ponha fim a 12, 10, 15, 21 anos, 5 anos, não sei quanto tempo. Ponha fim a um período ruim de perda, de se esvair, de perder, de sofrer, de se agoniar, de se angustiar, de se culpar, de se torturar. É um fim hoje, porque a palavra de Deus te traz uma esperança, porque Jesus está presente para mudar a sua vida, desde que você creia e você dê um passo na direção dele, que você caminhe na direção dele, que você tome uma atitude na direção dele, crendo que ele pode, que ele vai fazer. Ela disse: eu ficarei curada. Se eu fizer isso, eu ficarei curada. E ela fez. Ela não só pensou. Muitas vezes, meus amados, as pessoas ficam só na área do pensamento. Muitas vezes as pessoas ficam só na área da intenção. As pessoas ficam só na área mental, mas não partem para tomar uma atitude. Sabe, há muitas pessoas que estão dizendo para mim: pastor, semana que vem eu vou, olha, semana que vem eu vou. Pessoas que precisam de uma casa de fé, de fazer parte do corpo de Cristo, de voltar para o corpo de onde saiu. Semana que vem eu vou. E o que acontece? Não vem. Ou seja, tem o pensamento, tem a intenção, mas a fé, ela não se transforma em ação. A fé é algo dinâmico, querido. A fé sem a ação, sem a atitude, é só um pensamento bom, mas que não produz, que não leva, que não resulta, certo? A palavra de Deus nos diz aqui, de uma forma muito linda, que ela fez isso. Ela tocou, aquilo que ela pensou, ela fez. Aquilo que passou pela sua mente, pelo seu coração, ela fez. E eu quero colocar essa palavra também no seu coração. Não fique só no pensamento. Parta para a atitude da ação. Volte, vá, vamos buscar a Deus. E logo que ela tocou, a palavra de Deus diz que logo estancou a hemorragia. Gente, logo cessou. Logo parou. O que aconteceu? 12 anos acabaram-se ali. O que eu estou dizendo para você é que acabam-se um período de 12 anos, encerra-se um período de 12 anos de perda, de sofrimento, de enfermidade, de uma hemorragia, de um sangramento. Olha, às vezes eu quero levar isso para um campo mais vasto, para que a gente abra um leque. É tanto tempo sem alegria, tanto tempo sem esperança, é tanto tempo se sentindo excluído, é tanto tempo se vendo, se sentindo do lado de fora, que agora chegou a hora de você sentir algo novo na sua vida. Vamos pôr um fim a esse período de deserto, de secura, de angústia, de vazio, de desesperança, de solidão. Vamos colocar um fim nisso, em nome de Jesus. Aquela mulher disse, olha, ela sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. A palavra de Deus diz do estado dela desta maneira, um estado de flagelo. Portanto, meu amado, eu quero nessa tarde plantar no seu coração essa palavra e desejar a você que essa palavra possa ferir seu coração,
Ferir no sentido de ferir para curar. É como o bisturi do cirurgião, que corta, que fere, até faz sangrar, mas não é para machucar, é para curar. O Senhor quer te curar. Curar sua alma, sua mente, seu coração, sua vida, seu corpo, sua alma. Seja curada, seja curado. Te encontrar foi tão bom. Eu não tinha paz, nem prazer, me sentia muito só, sem ter mais razão pra viver. Te encontrar foi tão bom, eu não posso esquecer. Nosso encontro mudou meu viver. Foi tão grande a emoção. Quando ouvi sua voz me falando de amor, pois você me aceitou do jeito que eu sou, te dei meu coração. Não posso viver longe de você, não posso ficar sem tua luz. Eu quero dizer que amo só você, Jesus. Não posso viver longe de você, não posso ficar sem tua luz. Eu quero dizer que amo. Amigo ouvinte, seja um missionário colaborador na propagação do Evangelho de Cristo, ajudando para que esta obra de evangelização continue alcançando mais vidas. Faça a sua colaboração pela conta do Banco do Brasil, agência 3192, dígito 5, número da conta 5421, dígito 6. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Segundo Coríntios capítulo 9, versículo 7. Interaja com a programação Falando de Vida pelo Zap Vida 0 operadora 73 98193 5393. Mande a sua mensagem e diga o que o programa Falando de Vida significa para você. Aquele que dá semente ao que semeia, o Senhor multiplicará. Seja um mantenedor desta obra de evangelização.